Bom, gente, quero dizer a vocês que eu também sinto muita saudade de vocês. Foi preciso esse isolamento social para a gente perceber o tanto que a gente sente falta de vocês, né? Com esse negócio do Covid, eu entendo que é como se a gente estivesse atravessando um mar, uma tempestade bem grande, num barco, estivéssemos todos nós, né? Mas em relação ao nosso colégio, nós temos no comando do barco uma pessoa muito iluminada. Onde ela vai, ela traz luz, que é o Coronel Biratã. Ele não tem medido esforços para que vocês tenham o melhor, né? Ele não se preocupa só com a questão intelectual, ele se preocupa também com a questão humana. E isso também ocorre com a gente. Então, siga os conselhos dele que vocês vão se dar bem. Bom, vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que são base para o procedimento da matéria. Então, os hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio, né? Quais são os tipos? Alcanos só tem simples ligação entre os carbonos, né? Alcenos tem uma dupla ligação, pelo menos uma dupla, pode ter mais de uma dupla, duas, três duplas, e os alcínios que possuem ao menos uma tripla ligação. Os alcanos são acíclicos, ou seja, não formam ciclo, são saturados, significa que entre os carbonos só tem simples ligação. Os alcanos são utilizados como combustível, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, parafina, gás natural, que é o metano, querosene, e também ele é ponto de partida para diversos outros processos industriais na indústria petroquímica. Nós vamos ver a nomenclatura. Para ver a nomenclatura é importante que a gente veja o seguinte: número de carbono e o prefixo. Um carbono, prefixo met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, num. 10, dec. Em relação às ramificações, é o mesmo prefixo com a terminação il. Só que de 3 carbonos em diante começa a ter mais de uma variação a quantidade de carbono. Por exemplo, se a valência livre for do carbono primário, ou seja, o carbono só se liga a um carbono, é propil, ou também N-propil. Se a valência livre for do carbono secundário, é isopropil. Quando se usa esse isopropil, vocês vão perceber duas estruturas idênticas. Aqui, olha, nós temos a valência livre desse carbono e nós temos um aqui e um metil aqui. De 4 carbonos, que é o butil, ele tem mais 3 variações, além desse que está aqui na valência livre do primeiro carbono, que é o butil ou N-butil. Aqui nós temos uma estrutura onde tem duas estruturas idênticas ligadas a um carbono. Então é isobutil, 4 carbonos. E aqui a valência livre está no carbono 2, não tem subramificações, certo, butil. Aqui a valência livre está no carbono terciário, então aqui é tércio butil ou T-butil, aqui também é S-butil. A nomenclatura aqui dos alcanos, ela tem algumas regras. Por exemplo, primeiro você coloca o prefixo relativo ao número de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Em seguida, você vai indicar que os alcanos eles só têm simples ligação, então só pode ser an. E você vai colocar o que se refere a
ramificações, aí as regras elas mudam um pouco. Primeira coisa, você tem que contar qual é a estrutura que tem a maior quantidade de carbonos, né? Então você conta em todas as direções. Conta em todas as direções aí. Então você vai contar. Começa em qualquer extremidade. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então essa aqui, ela é considerada a cadeia principal. E o que está grudado nela, esses outros carbonos, a gente chama de ramificações. Então vamos começar aí a identificar metil, metil, etil e propil. Então, aí nós vamos agora identificar quais são as posições que são grudadas, essas ramificações aí, né? Você identifica os números nos dois sentidos. Faz seus salários, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você vai adotando qual é a posição que está grudada na ramificação. 1, 2, 3, 4, 5. No 5 tem 1. Então anota o 5 aqui. 6, no 6 tem outro. No 7 tem duas ramificações. 7, 7, 14, 25. Agora você identifica no sentido contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então agora nós temos 3 duas vezes, no 4 uma vez e no 5 uma vez. 9 mais 6, 15. Então essa aqui, essa numeração que nós vamos considerar, essa aqui nós vamos considerar. Escrevam as ramificações para você não se perder, porque elas devem ser escritas em ordem alfabética. Então, nós temos aqui, olha, isopropil. Nós temos etil. E nós temos metil. Qual que vem primeiro no alfabeto? É o I. Segundo, é o I. Terceiro, o N. Então é nessa sequência que você vai identificar aí. Então comece primeiro identificando as ramificações. Aonde está o etil que nós vamos identificar primeiro? No carbono 4. Escreve aqui, ó, 4, etil. Em segundo lugar, é o isopropil. O iso entra como nome, só não entra quantidades di, tri, tetra, aí eles não entram. Então, 5, isopropil. E no final vai ser esses dimetil. Apesar de que a gente tem colocado o hífen aqui, junto da cadeia principal, mas não é correto. O correto é você colocar a última ramificação e escrever o nome emendado. Então vai ficar non, an, o. Essa é a forma correta. Os alcenos são acíclicos, não formam um ciclo, né? Insaturado. Insaturado quer dizer o quê? Tem uma dupla ou tripla. Nesse caso, tem dupla. São os alcenos. Os alcenos,
substância, um gás chamado de eteno. Então, o eteno age no processo de amadurecimento das frutas. Tem também o polietileno, que é o plástico mais utilizado no mundo. Ele serve para fazer embalagens, aquele branco, né? E tem também o propeno, faz barbante, peças moldadas, para-choques, e também é o ponto de partida para diversas outras substâncias, os produtos da indústria petroquímica. Em relação à nomenclatura, observe que aqui é 9 também. Qual é a diferença aqui, o diferencial agora? É essa dupla ligação. Então, aí você tem que dizer em qual carbono essa dupla ligação está. Bom, você conta nos dois sentidos. O que der o menor é o que você considera. Então, observem aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, o menor qual é? O 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menor, 4. Então, qual que prevalece? Essa aqui, ó. Lembrando o seguinte, que a gente coloca aqui no meio para facilitar, mas quando você for fazer a nomenclatura, você não coloca isso aqui, não. Deixa assim. Coloca lá, pois apaga. Se for para mim, pode deixar, mas se for no vestibular, não convém. Então, como que fica agora aí? Você coloca o non, que também é lá, né? Non. Antes de você colocar a palavra em, que significa dupla ligação, você diz em qual carbono está. O menor é o 4. 4 em e o O. Bom, a segunda, naquele primeiro a gente contava qual é a maior cadeia. Esse aqui, qual é a pergunta que a gente deve fazer? É a seguinte: qual é a maior cadeia que tem a dupla ligação? Aonde está a dupla ligação? Está aqui, ó. Outra coisa, qual é o menor carbono em relação à dupla ligação? Aqui dá para perceber de imediato que qualquer contagem que você fizer, o menor vai ser aqui, ó, 1, 2. Então você pode começar a fazer a contagem, né, e se fazer a pergunta, qual é a maior cadeia que tem a dupla ligação? Então, com certeza, até aqui vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na hora de você escrever as ramificações, é baseado nessa numeração. E vocês veem que lá dá invertido. Lá é qual é a menor numeração em relação à soma das ramificações. Essa aqui é qual é a numeração que coloca a dupla ligação com o menor número. Colocou, você se baseia nela para fazer o restante. Então aqui mais uma vez, match, add. Então, e aí você coloca a terminação IU. Bom, agora nós já sabemos que o que deve identificar primeiro, que nós já fizemos lá, né, é o etil. Então você identifica aí, está no carbono qual agora em relação a essa orientação, essa numeração agora é no 6. 6 etil. Qual é o próximo que deve ser identificado? Isopropil. Está onde agora? No 5.
E agora qual que vai ser identificado? Metil, tem 2. Está no 7 de metil. E agora você coloca o nome da estrutura maior. Non, identifica onde está a dupla ligação, ela está no carbono qual? 2 em e o O. Então essa é a nomenclatura dos alcênios. Os alcinos são hidrocarbonetos, ou seja, só carbono e hidrogênio. Ele é acíclico e ele é insaturado. O que significa isso? Que ele pode ter uma tripla ou mais de uma tripla ligação. Desses alcinos que existem, são muitos, o mais conhecido é o conhecido popularmente como acetileno. Ele é utilizado em oficinas de funilaria, é utilizado em solda, produz um calor muito alto, 3.000 graus, também é utilizado para cortar metais, e muitos utilizam um método antigo que é colocar o carbureto, que o nome oficial é carbeto de cálcio, na água, dentro de um tambor, e a reação com a água produz o acetileno, que é o etino. Aí eles utilizam. Então, também o etino, ele serve como matéria-prima para diversos produtos na indústria petroquímica. Em relação à nomenclatura dos alcinos, é bastante simples. Quando não tem ramificação, então, ainda é mais simples, né? Primeira coisa a ser feita é identificar onde está a tripla ligação, porque os alcinos todos têm uma tripla ou mais ligações. Depois você vai fazer a numeração, onde você vai colocar essa tripla ligação no menor número. Se nós viéssemos de lá para cá, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menor 7. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, observem que essa numeração coloca o alcino aqui, a tripla ligação, com o menor número, que é o 2. Primeira coisa, você escreve o nome da cadeia principal, que é non. Antes da palavra in, você coloca qual é a posição que está em relação à tripla ligação. Está aqui na posição 2. 2, in, e a terminação O. Bom, em relação ao eixo aqui, a primeira providência também é dizer onde está a tripla ligação. Eu coloquei os 3 exemplos idênticos para que vocês vejam a diferença entre alcanos, alcenos e alcinos com ou sem ramificação. Então aqui, conforme nós já vimos, a numeração começa no segundo, né? Começa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O próximo passo é você identificar as ramificações. Metil, 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 quer dizer, desculpa, etil, né? Etil e isopropil. Bom, lembrando que devemos identificar, na hora de colocar o nome, identificar, colocar através da ordem alfabética as ramificações. Então nós já vimos na questão anterior que vai primeiro de tudo aí, vai o etil. Então a gente faz o seguinte, escreve 6 etil, depois 5 isopropil, depois 7 dimetil,
você escreve o nome da estrutura principal, que no nosso caso aí é NON 2 em O. Então essa é a nomenclatura desse segundo. Ok. Vamos então para a quarta função orgânica, que são os álcoois. A principal característica do álcool é a presença de uma ou mais hidroxilas. Pode ter uma ou pode ter várias. Então essa é a principal característica do álcool. Presença de uma ou mais hidroxila, detalhe, ligada a um carbono que só possui uma simples ligação. Notem que todos aqui, aonde está ligado a hidroxila, só possui uma simples ligação. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que tem uma dupla ou tripla ligação, não é álcool. Trata-se de um enol ou fenol, se for uma cadeia fechada. Então, a característica principal é essa. Então, temos hidroxila no metanol, no etanol, no propanutriol, no isopropanol, todos têm a presença da hidroxila. Aqui nós vamos falar quais são as principais funções dos álcoois, ou seja, do álcool de uma maneira geral. A principal utilidade dele, a principal função aqui, olha, é como combustível no Brasil, né? E dá para fazer álcool de cana? Dá. Dá para fazer de beterraba? Dá. Dá para fazer de mandioca? Dá. Inclusive, se vocês pesquisarem aí o Proálcool, ele começou fabricando álcool de mandioca e de cana-de-açúcar. Aí. E eu já assisti uma reportagem onde na Europa eles produziam açúcar e produziam etanol a partir da beterraba branca. E parece que ela é mais produtiva. Então, na realidade, tudo que vocês possam imaginar que tenha amido, que tenha açúcares como sacarose, frutose, tudo dá para produzir álcool. Inclusive, nas bebidas alcoólicas em volta do mundo, nós temos bebida alcoólica feita das mais diversas coisas aí, né? No Brasil, nós temos a partir da uva, nós temos a partir da maçã, nós temos a partir da cana-de-açúcar. E no exterior, a França vende um dos melhores conhaques, né, os mais famosos, Napoleon, ele é feito de batatas. Na Escócia, eles fazem o uísque de cevada malteada. Nos Estados Unidos, eles fazem o uísque de milho, né? Então, é das mais diversas coisas que possam ter aí amido e açúcar. Dá para fazer de uma maneira artificial? Dá. É o caso do metanol, que nos Estados Unidos ele tem um processo de onde eles produzem o metanol da celulose. E a celulose é muito, vamos dizer, o principal componente dos vegetais, né? No México produzem a tequila de uma palma, no Japão e diversos países asiáticos produzem o saquê do arroz, então das mais diversas coisas. Uma outra função é como solvente. Então é muito utilizado na indústria para dissolver aí algumas coisas, né? Para tornar a mistura mais fraca. Desinfetante nessa época de Covid, então estamos utilizando bastante aí o álcool, o etanol, né? Como desinfetante, mas ele funciona muito bem se ele for a 70%. Se for puro, ele evapora rápido. Se for menos 70%, ele não funciona muito bem.
Também o álcool é uma matéria-prima que a indústria utiliza para fabricar alguns produtos, como por exemplo o sabão glicerinado e o éter. Precisamos fazer aí um parêntese em relação ao metanol. O metanol é considerado altamente tóxico e muito perigoso. Se o etanol já produz uma chama levemente azul, o metanol é totalmente transparente, então pode acontecer acidente com fogo. Além disso, é muito tóxico para o sistema nervoso. Então, o metanol é muito tóxico para o sistema nervoso, podendo levar a pessoa à morte. E o que significa esse 54% GL? Na realidade, isso aí, a tradução de GL significa grau Gay-Lussac, mas fica complicado, então vamos abreviar para GL. Então, significa que se você pegar este álcool aí, pegar 100 ml e examinar, você vai descobrir que 54% é de álcool e 46% é de água. E 46 INPM, na realidade, significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Também é uma maneira de expressar quanto de álcool existe aí na mistura. Então, se o primeiro informa em volume, aqui significa em massa. Se você pegar deste álcool aqui 100 gramas dele e examinar, você vai chegar à conclusão de que 46% ou 46 gramas de 100 é de álcool e 54 gramas é de água.